pessoal! Eu sou a professora Amanda e nós vamos trabalhar hoje juntos aqui no 8º ano, certo? E aqui, quem está aqui bem do ladinho de vocês é o Luiz, o intérprete, tá bom? Vamos à nossa área de estudo de hoje, então? Os objetivos. Reconhecer os tipos de acordos existentes entre os países, tá? Identificar o papel da ONU atualmente. Então, quem é a ONU? O que ela está fazendo pelo mundo? Assimilar o conceito de desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Ai, as pessoas ficam falando, ai, ele é desenvolvido, é subdesenvolvido. O que é desenvolvimento? Nós vamos ver. E aí, galera? Vamos ver aqui, então, esses questionamentos. Vocês conseguem reconhecer os tipos de acordo comerciais existentes entre os países? Professora, o que eu quero saber de acordo comercial? Eu quero saber de gente que está negociando mercadoria. Ah, tá, você não gosta de comprar. Ah, não gosta de comprar e não quer saber de comércio. Tem que saber, tá? O que vocês sabem sobre a ONU? Quem é a ONU? Onde ela surgiu? Por que surgiu? Qual o objetivo? Vamos aprender, galera. Relações entre países. Bilaterais. Meu Deus, lá vem a professora com uma palavra que eu nunca ouvi. Bilaterais, presta atenção. Entre dois estados e se baseiam em variados interesses. Qual o acordo ali? Bilateral, dois países fazendo negociações comerciais, tá? Como eu disse, comércio, imigração e segurança nacional ali entre eles. Então, os países, eles se reúnem, dois países e falam assim, ó, amigo, vem aqui, vamos tratar. Nós vamos nos proteger, certo? Esse é um acordo. Ah, vamos proteger como? Com comércio, com a questão da migração, tá certo? Esse é um acordo bilateral, dois países, tá? Multilaterais. Meu senhor, que palavra é essa? Multilaterais é um acordo também, envolve 3 ou mais estados. O estado aqui, presta atenção, tá com letra maiúscula, tá representando países, tá bom? Geralmente os acordos multilaterais se caracterizam pela obrigatoriedade de adesão às regras. Então, em todo lugar tem regra. Ai, na minha escola tem muita regra. Em todo lugar, meu amigo, tem regra. Certo? Por todos os participantes. Então, multilateral vai envolver mais países. O bilateral a gente viu que são 2. Multilateral, 3 ou mais. Tá bom? Então, aqui tem uma atividade bem facinha para você fazer, pensando nesse assunto que a gente conversou. Peraí. Sobre as relações internacionais dos países, é correto afirmar, lembrando, uma alternativa correta, tá? As relações bilaterais entre os países se baseiam em 2 acordos, comercial e segurança nacional. Letra B. As relações bilaterais entre os países se baseiam em diversos interesses, comercial, imigração, segurança internacional e entre outros. As relações multilaterais envolvem diversos países, mas os acordos entre eles são apenas de imigração. Então, vamos aí, um tempinho para você copiar e responder.
E aí, pessoal, conseguiram responder essa enigmática atividade? Vamos lá, então. A letra correta é a letra B, mas nós vamos ler aqui. As relações bilaterais entre os países se baseiam em 2 acordos, comercial e segurança nacional, que está certa, tá bom? Aliás, que está incorreta, perdão, meus queridos, porque as relações bilaterais entre os países se baseiam em mais, né, situações, acordos e tal. A letra B. As relações bilaterais entre os países se baseiam em diversos interesses. Olha, daí aqui já dá uma conflitada, né? Comercial, de imigração, segurança nacional e alguns outros fatores, tá? Letra C. As relações multilaterais envolvem diversos países, mas os acordos entre eles são apenas de imigração. Um monte de países juntos só para resolver a questão de imigração? É um assunto sério, sim, mas não. A resposta correta, então, é a letra B. Espero que você tenha acertado. Organização das Nações Unidas, a ONU. Como surgiu? Qual o objetivo desse órgão internacional? Então, vejam, existiu um conflito, você já estudou, chamado Primeira Guerra Mundial, que foi catastrófico. Então, após a Primeira Guerra Mundial, alguns países se reuniram e criaram algo chamado Liga das Nações. Tá? Qual o objetivo? Estabelecer a paz entre as nações. Só que pensa aqui comigo. Acabou a Primeira Guerra, Liga das Nações. Objetivo, paz entre as nações. Aconteceu o quê? A Segunda Guerra Mundial! Você acredita que daí a Liga das Nações o quê? Deixou de existir. Deu lugar, então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os países se reuniram todos desesperados para que nada igual a isso acontecesse. O que eles fizeram, então? Criaram a ONU, Organização das Nações Unidas. Tá bom? Esse é o símbolo da ONU. Está representando o mundo, tá bom? O objetivo, sempre assegurar a segurança de todos os países. Acontece que a ONU tem órgãos afiliados a ela, que ajudam na manutenção. Tem a OMS, Organização Mundial da Saúde, OIT, Organização Internacional do Trabalho, FAO, Fundo para a Agricultura. Então, a ONU ela vai estar relacionada aí a várias vertentes para ajudar na questão do mundo. Tem a Unesco, que você já ouviu aí, se você viu um filme brasileiro, estava lá, Unesco, que está relacionado à cultura, tá? Então, a ONU, ela pensa não só na questão da paz entre as nações, mas em assegurar o desenvolvimento sustentável, uma qualidade de vida digna para as pessoas no geral. Esse é o objetivo da ONU. Professora, mas às vezes a ONU não cumpre com tudo isso, porque eu vejo gente passando fome, porque eu vejo conflitos. Sim, gente, porque essa palavra, todos, é uma palavra muito grande. Tem que caber muita gente para poder funcionar. Por isso, às vezes, tem aí um ponto ou outro que acaba não dando certo. Tá bom? Olha só, a ONU, ela é formada por uma Assembleia Geral, composta por mais de 190 países, 193 países, tá bom? A ONU discute todo e qualquer assunto que se refere à promoção da paz entre os povos. Então, você pensa numa cúpula, 193 países reunidos, discutindo um assunto em comum para todos. Isso é muito interessante, gente. Olha só, não tendo nenhum poder de intervenção direta nas questões por ela discutidas, a Assembleia apenas apresenta sua posição mediante as situações de conflito pelo mundo. Então, são propostas. Ela não pode impor que acabe a guerra na Síria.
certo? Não tem como, mas ela propõe que isso acabe, tá bom? Dessa forma, podemos ver que as Nações Unidas têm um papel relativamente limitado. O objetivo é bom, o que eles querem fazer é excelente, só que, opa, não tem como impor aos países o que será feito, tá bom? Então, aqui tem uma atividade sobre a ONU, tá? Só ressaltando, a ONU, território, a base da ONU, a sede da ONU, ela está nos Estados Unidos, mas é considerada de território internacional, tá bom? Olha só, atividadezinha para você que está ligado. Assinale a alternativa que caracteriza a ONU, Organização das Nações Unidas. Não esquece isso, gente. Vamos ver aqui, qual que está certa? Foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de manter a paz e a segurança internacional. Qual é? Possui órgãos e programas com objetivos claros a fim de assegurar lucro. A ONU está pensando em dinheiro? Então, vou dar um tempinho para você responder. Vamos lá? Ok, estudantes lindos do 8º ano, conseguiram responder a essa atividade? Como é que está aí a cabeça de vocês? Ai, professora, está muito difícil. Ai, professora, isso estava muito fácil. Vamos lá, então. Assinale a alternativa que caracteriza a ONU. Foi criada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de manter a paz entre as nações e a segurança internacional, tá bom? Esse é o objetivo da ONU, ok? Possui órgãos e programas com objetivos claros, a fim de assegurar lucros. Não, o objetivo da ONU não é lucro, o objetivo é a paz entre os países, tá bom? Entre as nações. Então, vamos lá. FMI. Banco Mundial. Meu, tem um Banco Mundial. Tem? Já pensou ter o cartão de crédito de lá? Oh, coisa boa, pediu me dar um. Ó, professora, você tem? Não, mas não dá. Tá bom? Então, assim, FMI, Fundo Monetário Internacional, o nome já está dizendo, tá bom? Vamos dar uma esclarecida aqui. Em 1944, na cidade de Bretton Woods, pilares
dos atuais sistemas monetários e financeiros internacionais, né, internacional, surgiu ali então uma meta de que os países que estivessem precisando de dinheiro, de alguma ação monetária, fossem o quê? Recebessem um incentivo. Claro que tem que pagar depois, não vai ganhar, teria que pagar. Claro que esses dois órgãos, o BIRD e o FMI, eles então olhariam algumas questões como o IDH do país para poder fazer esses empréstimos, tá bom? Então, olha só, Fundo Monetário Internacional fornece empréstimos a países com dificuldades financeiras, desde que esteja com o IDH ok, tá? Banco Mundial, critérios próprios para a concessão de recursos destinados a obras e empréstimos em países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. Então, o Banco Mundial vai fornecer uma ajuda para aqueles países que estão querendo, ó, se reerguer, tá? Ou construir algo para melhoria da qualidade de vida da população, tá? Então, esses dois, o Fundo Monetário Internacional e o BIRD, né, que na verdade entra aqui no FMI, tem o objetivo de ajudar os países, mas tem que pagar depois. Agora chegamos naquele impasse. Diga aí, a professora perguntou para você na aula, o que é desenvolvido? Você já foi se encolhendo na cadeira? Já foi se tremendo? Gente, coisa simples de se entender, tá? Vamos entender o que seria o desenvolvido. No dicionário da língua portuguesa, tá bom? O dicionário da língua portuguesa da Porto Editora define o desenvolvimento como sendo a ação ou o efeito de desenvolver algo ou se desenvolver. Então, a gente tem essa dificuldade de entender o que é um país desenvolvido, tá? Então, o país desenvolvido é aquele que tem as condições necessárias para que a população viva bem, certo? Então, o país, aqui está falando, ó, desenvolver algo. Então, quer dizer que está conseguindo se manter. Essa é a questão do desenvolvimento. Tá? Aqui diz um outro conceito, assim, ó, se o conceito de desenvolvimento for aplicado a uma comunidade humana, nesse caso, está-se perante uma situação de progresso em termos econômicos, sociais, culturais e políticos. Então, aqui entra, o país é desenvolvido se ele tem sucesso, tá? Progresso em termos econômicos, sociais, culturais e políticos. Aí a gente entende que é um país desenvolvido. Ah, professor, então agora eu estou entendendo, porque eles falam lá que os países europeus são desenvolvidos, porque eles apresentam aí uma melhor qualidade de vida no seu IDH. É isso mesmo. Essa é a questão desenvolvimento, tá? Ó, aqui tem uma definição para vocês. A política externa projeta identidades culturais, aspirações econômicas, poder e capacidades nacionais, tanto as mais tradicionais, tamanho de território, demografia, recursos naturais e humanos, cultura e nível educacional, PIB. Certo? Então, tem que estar com o produto interno bruto, ou seja, vendendo bastante, porque quanto mais você vende, mais lucro você obtém, e aí o país, vamos dizer assim, está em alta, está em superávit, certo? Então, é a partir daí que a gente entende a dinâmica do desenvolvimento, um país que está conseguindo suprir as necessidades do próprio país, tá? Então, vamos lá. Aqui tem uma atividade. Presta atenção nessa tirinha. Mafalda, Desta humilde cadeira, eu faço um apelo emocional pela paz mundial. Daí ela sai. Bem, parece que hoje em dia o Vaticano, a ONU e a minha cadeirinha têm o mesmo poder de persuasão. A crítica, hein, gente? Olha lá. Aqui diz assim, para você responder. A tirinha acima considera a Organização das Nações Unidas.
Considera que, desculpem, A, não possui um amplo reconhecimento diplomático internacional. B, é ineficiente em seu objetivo de conter os conflitos internacionais. C, possui um baixo poder de convencimento sobre as decisões do Vaticano. D, apresenta uma baixa visibilidade para proferir discursos de paz. Então agora você tem um tempinho para refletir sobre a tirinha e essas questões, assinalar a correta. Então, pessoal, conseguiram entender o que a tirinha ali da Mafalda estava tentando nos mostrar? Pois bem, olha só. Considera que a Organização das Nações Unidas é ineficiente em seu objetivo de conter os conflitos internacionais. É isso que a tirinha quis nos mostrar. Tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje nós estudamos sobre os conceitos de acordos bilaterais e multilaterais entre os países e compreendemos os aspectos gerais da ONU. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço.